Por quase um século, israelenses e palestinos têm estado em conflito, disputando o mesmo pequeno território. Mas isso não é apenas uma luta por fronteiras ou recursos. É uma luta pela história em si. E poucos lugares são tão saturados de história quanto a antiga cidade de Hebron, ou em árabe, Al-Khalil. O nome da cidade significa amigo ou unidade em hebraico e árabe. Um nome irônico para uma cidade segregada e marcada por violência. É aqui que duas histórias colidem, onde os crentes mais fervorosos reivindicaram seu lugar, onde a fé anima cada passo, cada respiração, cada decisão, muitas vezes com consequências mortais para israelenses e palestinos. O conflito israelense-palestino é realmente uma guerra de religião? Sejamos claros, não sugiro que o conflito israelense-palestino tenha uma única causa. Muito poucas coisas na vida são tão claras e secas. Não é coincidência que locais sagrados tenham estado no centro de alguns dos capítulos mais sangrentos da história israelense e palestina. Uma das ironias trágicas deste conflito é que ambos os lados compartilham um DNA significativo, rastreando sua origem a um homem conhecido pelos judeus como Avraham Avinu e pelos muçulmanos como Ibrahim Khalilallah. A história sagrada de Hebron começa com ele. A Bíblia hebraica menciona Hebron 87 vezes, mas a segunda referência é a mais significativa, pois é um dos mais antigos registros de terra na história. Na presença de muitas testemunhas, Abraão paga 400 ciclos de prata pelo terreno atrás de mim, onde poderá sepultar sua esposa, Sara. 2 capítulos depois, ele a encontra neste local. Eventualmente, o resto da família também seria enterrado aqui. Sem surpresa, esse túmulo está entre os locais mais sagrados das religiões abraâmicas. É aqui que o pai de 3 fés está deitado há séculos, silencioso e imóvel, enquanto o mundo se enfurece ao seu redor. Por séculos, o túmulo era apenas uma caverna, até que o rei Herodes construiu uma estrutura elaborada sobre ele com teto aberto para o céu. Essa estrutura atrás de mim teve sua função alterada com o tempo. Os humanos têm o hábito curioso de construir locais sagrados uns sobre os outros. Quando o cristianismo se tornou a religião dominante, os bizantinos transformaram parte do túmulo em uma igreja, mas permitiram que os judeus continuassem a adorar no local. O mesmo ocorreu após a conquista árabe. Como os bizantinos, eles converteram a estrutura existente em seu próprio local de adoração. É uma proclamação. Minha história, minha narrativa é a mais válida de todas. Esta região pensa de forma histórica e religiosa, certo? É importante para as pessoas quem foi Abraão. É importante para eles que são parentes de Abraão. É importante para eles que administram o túmulo de Abraão. Em Jerusalém, a pergunta é: quem Deus favorece? Qual Deus reina supremo em Jerusalém? O Deus muçulmano ou o Deus judeu? E aqui quem é o filho escolhido de Abraão? Desde a morte de Abraão, os líderes sucessivos de Hebron têm imposto suas próprias respostas sobre essa questão, sem orientação dele. E assim, a posse de Hebron passou de judeus para cristãos para muçulmanos novamente, cada mudança subvertendo o equilíbrio de poder na cidade sagrada. Apesar dos períodos de perseguição, os governantes locais sempre permitiram que os judeus adorassem em seu antigo local. Então os mamelucos apareceram e proibiram qualquer não muçulmano de entrar no túmulo. Durante os últimos 700 anos, não pudemos entrar em nosso próprio edifício. O túmulo dos patriarcas da Matrix é uma estrutura herodiana construída por um rei judeu em cima de túmulos judeus. Não nos foi permitido entrar naquele edifício por 700 anos sob o Islã. Durante a maior parte desses 700 anos, os judeus de Hebron viveram de forma tranquila entre seus vizinhos muçulmanos, apesar de seu status de segunda classe. A comunidade judaica da cidade manteve-se pequena, pobre e devota. A Primeira Guerra Mundial despedaçou o mundo, abalando um status quo secular. O Império Otomano foi dividido entre britânicos e franceses após seu colapso. Os britânicos que assumiram a Palestina não deveriam ficar lá por muito tempo. Eles fizeram promessas vagas e ambíguas para árabes e judeus da Palestina, mas ambos os grupos estavam ficando inquietos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos discutiram a possibilidade de um Estado árabe autônomo, mas isso nunca se concretizou, sendo apenas uma opção entre muitas. 2 anos depois, os britânicos irritaram o mundo árabe ao prometer aos judeus um lar nacional na Palestina. Os árabes da Palestina ficaram alarmados com a intensa imigração judaica, a compra de terras e a construção de novas cidades na região. Apesar do tumulto, Hebron permaneceu tranquila durante os anos 1920. Bem, mais ou menos. Tzipi Shlisel, com raízes profundas em Hebron,
explicou-me que a coexistência árabe-judaica na cidade era muito mais complicada do que parecia. Havia um mito de que a relação entre judeus e árabes era boa, mas se você se aprofundar e ver, sempre houve conflito. Por séculos, os judeus foram minorias em sua própria terra natal, sujeitos aos caprichos de seus vizinhos e líderes locais. Como seus irmãos no Oriente Médio, Norte da África e Europa, eles tinham pouca proteção contra a perseguição. Isso mudou com o surgimento do sionismo político. O movimento galvanizou os judeus mundialmente, relembrando que seu destino e proteção dependiam apenas deles mesmos. Isso significava que eles precisavam de um Estado judeu e um exército judeu para defender os direitos negados por tanto tempo, inclusive o de adorar livremente em seus antigos locais sagrados. Os judeus de Hebron dos anos 20 não eram sionistas políticos. Diferente da maioria dos líderes sionistas, eles eram muito religiosos. Para eles, a proteção vinha de Deus, não de um governo ou exército. Até a chegada do Messias, eles fariam o melhor possível em suas circunstâncias. Mas o destino tinha outros planos. Até o final da década, a antiga comunidade judaica de Hebron desapareceria. Os sobreviventes e seus descendentes mudariam de ideia sobre o poder do sionismo. Mas como pessoas piedosas, seu sionismo assumiria uma inclinação religiosa que se tornava mais forte a cada massacre, guerra e injustiça. Essa confusão de convicção religiosa e política também ecoava no lado muçulmano. Haj Amin al-Husseini, um jovem impetuoso, foi o primeiro a entrelaçar fé e violência nacionalista neste conflito. Não havia contradição ou separação entre sua crença religiosa e sua determinação em limpar a Palestina de judeus. Husseini veio de uma longa linhagem de líderes religiosos e civis, incluindo 13 prefeitos de Jerusalém. Os Husseinis se opuseram ao sionismo desde o início, e Haj Amin fugiu de Jerusalém antes de ser preso pelos britânicos por incitar violência contra os judeus. Mas os Husseinis eram importantes e influentes, e os britânicos entenderam que, para manter a paz, precisavam ficar do lado bom das elites árabes da Palestina. Então, mesmo sabendo que Haj Amin era um instigador, os britânicos decidiram que a melhor forma de reduzir as tensões era dar a ele mais poder? Sim, para mim também não faz sentido, mas a visão retrospectiva é sempre perfeita. O alto comissário britânico retirou as acusações contra Haj Amin e lhe concedeu o título de Grande Mufti de Jerusalém. Muftis, líderes religiosos muçulmanos, existem quase tanto quanto o próprio Islã. Porém, o título de Grande Mufti e o Supremo Conselho Muçulmano que ele controlava foram invenções britânicas. O título de Husseini pode ter sido inventado, mas ele agora era a pessoa não britânica mais poderosa em toda a Palestina, com autoridade religiosa e civil. Ele usou essa autoridade para incitar uma guerra religiosa. Em 1928, o Grande Mufti de Jerusalém, líder dos muçulmanos palestinos sob o domínio britânico, começou a espalhar um boato que permanece tão forte quanto era então como é hoje. Esse boato era de que os judeus da Palestina planejavam destruir a mesquita de Al-Aqsa para reconstruir o antigo templo judeu. Al-Aqsa, também conhecida como Monte do Templo, não está em Hebron. Está em Jerusalém. 2 santos templos judeus já estiveram lá. O famoso Muro das Lamentações é o muro que cercou o extremo oeste do complexo do templo. Por séculos, foi o mais próximo que pudemos chegar do nosso local mais sagrado. Mas o local também é sagrado para os muçulmanos. Segundo a tradição islâmica, Maomé fez uma viagem milagrosa de Meca a Jerusalém, montado em uma criatura alada semelhante a um cavalo. Do monte do templo, Maomé ascendeu ao céu. Quando os exércitos muçulmanos conquistaram Jerusalém, o califa construiu um belo santuário com cúpula diretamente sobre o local sagrado, reconhecendo sua santidade inata e sinalizando que, independentemente de sua história, o Monte do Templo era agora inquestionavelmente muçulmano. Ele provavelmente não sabia que essa decisão levaria a um século de violência. Quando Haj Amin se tornou Grande Mufti, as tensões entre judeus e árabes estavam nas alturas. Alterações no antigo status quo poderiam incendiar a Palestina. Haj Amin acrescentou uma dimensão espiritual ao conflito, centralizando-o no complexo do Monte do Templo. Sob seu comando, os locais sagrados não eram mais apenas espaços sagrados. Agora, eles simbolizavam as aspirações nacionalistas de ambos os lados, testes decisivos sobre o direito legítimo à Palestina. Mas mais do que isso, eles eram símbolos de qual história era mais válida, cuja narrativa era mais correta. Então, Haj Amin al-Husseini iniciou uma série de reformas diretamente no muro. Judeus desviavam de tijolos que caíam enquanto oravam embaixo. Enquanto isso, a chamada muçulmana para a oração ficava mais alta.
jovens árabes apedrejavam fiéis judeus. Certamente, alguns judeus estavam pedindo o controle exclusivo judeu do muro. Porém, a maioria dos judeus e muitos árabes estavam relutantes em alterar o status quo. Os locais sagrados eram importantes para todos, mas nem todos queriam lutar por eles, a menos que provocados pelo outro lado. O extremismo gera extremismo, e Haj Aminah Hosseini estava pronto para escalar. Todo verão, os judeus observavam o sombrio jejum de Tisha B'Av, que comemora a destruição dos primeiros e segundos templos. Em 1929, os preparativos para o jejum incluíram uma procissão de cerca de 6.000 judeus em Tel Aviv gritando: "O muro é nosso!". Centenas de judeus se reuniram no muro, alguns portando cacetetes. Ninguém se machucou, mas a mensagem foi alta e clara. Chegamos primeiro e não tememos você. Mas eles deveriam ter tido. Haj Amin se preparava para um momento assim. Ele já tinha os panfletos impressos, alegando que os judeus não estavam apenas planejando tomar o muro, mas já haviam violado a honra do Islã. Uma multidão de jovens muçulmanos enfurecidos se amotinou em frente ao muro ocidental. Jovens judeus formaram esquadrões voluntários para proteger os adoradores. Mas já era tarde demais. O país inteiro pegou fogo. Manifestantes árabes vandalizaram lojas, espancaram pedestres e saquearam casas. Porém, a poucos quilômetros dali, em Hebron, a comunidade judaica não se preocupava. Quando a Haganá visitou Hebron e ofereceu proteção ou evacuação de Hebron para os judeus, eles foram instruídos a sair imediatamente pelos líderes judeus de Hebron porque eles disseram: "Sabe, nossos amigos árabes são nossos vizinhos. Eles nunca nos machucarão." Eles estavam errados. Os distúrbios chegaram a Hebron. Mas nessa altura, não era mais um distúrbio. Era um massacre. Mulheres, adolescentes estavam na frente de suas famílias antes de serem mortas. Pais foram massacrados por seus vizinhos diante dos olhos de seus filhos. Bebês foram massacrados nos braços de suas mães. Algumas pessoas morreram queimadas. E a comunidade judaica de Hebron, uma das comunidades judaicas mais antigas do mundo que existia lá há milhares de anos, foi dizimada e evacuada pelas autoridades britânicas que governavam a Palestina na época. E eles foram informados para nunca mais voltar. Portanto, o massacre não só dizimou uma comunidade antiga, também acabou com qualquer confiança ou esperança de coexistência. Vários judeus não sionistas de Hebron, que confiavam em seus vizinhos, se tornaram sionistas. Séculos de coexistência semipacífica não foram suficientes para protegê-los. Nada, exceto Deus e um forte Estado judeu. As equipes de autodefesa iniciantes que protegiam os judeus da Palestina começaram a levar seu trabalho mais a sério. Nas décadas seguintes, esses esquadrões de defesa se uniriam, tornando-se a força militar mais poderosa do Oriente Médio. No próximo século, eles e seus descendentes assistiriam à mesma história se repetir vez após vez. 19 anos após o massacre de Hebron, Israel declarou independência. No dia seguinte, 5 exércitos árabes invadiram. Após um ano de guerra, o Estado judeu emergiu, marcado e diminuído, mas vivo. A Jordânia conquistou o Monte do Templo e a Cisjordânia. Eles proibiram todos os judeus de seus lugares sagrados. Não israelenses, judeus. Por quase 2 décadas, Hebron, como o resto da Cisjordânia, estava vazia de judeus e cheia de refugiados árabes. E então veio a Guerra dos 6 Dias. Em menos de uma semana, Israel tomou o controle de Jerusalém Oriental e da Cisjordânia da Jordânia, bem como o Sinai e Gaza do Egito e as colinas de Golã da Síria. E após 40 anos, os judeus de Hebron começaram a retornar para casa. Era natural que depois de libertarmos a cidade, voltaríamos primeiro para cá. Havia uma enorme atração para voltar às nossas propriedades e também para estar perto dos nossos antepassados. Essa proximidade com a história e os espaços sagrados atrai um certo tipo de pessoa, uma que se importa muito, muito profundamente com o passado e que se coloca na linha de frente para garantir que ele não se repita. Você pode chamar essa pessoa de extremista, e ela pode usar esse rótulo com orgulho. Quem chega às unidades de topo, às unidades de elite no exército? Quem chega lá? Pessoas que são extremas. As pessoas que vivem aqui são assim, um certo tipo de elite. Eles são extremamente dedicados. Eles são extremamente dedicados à história judaica, à Bíblia, aos direitos judaicos. E eles reconhecem, eles têm uma noção da luta que sempre existiu. E agora eles têm à mão a capacidade de reagir contra nossos abusadores. E sim, há algumas pessoas duras por aqui. É isso que você tem que ser no Oriente Médio? Inicialmente, Israel não pretendia permitir o retorno dos judeus a Hebron. Era um grande centro árabe, sagrado para 3 religiões:
Inicialmente, o governo israelense restringiu o acesso de judeus ao túmulo dos patriarcas para não perturbar a população árabe local. Porém, com o tempo, muitos judeus se mudaram para Hebron e o governo flexibilizou as restrições. Na verdade, havia incerteza sobre o destino da Cisjordânia no pós-guerra. Alguns defendiam sua devolução unilateral. Outros instigavam o governo a manter partes estratégicas essenciais para a segurança ou identidade nacional. Até David Ben-Gurion, um secularista declarado que pediu a devolução da maioria das terras conquistadas, acreditava que Hebron deveria ficar sob controle israelense. Assim, a cidade é crucial não só para os religiosos, mas para a identidade israelense e a história judaica em geral. Mas quanto mais sagrado um lugar, mais provável é que seja um ponto de conflito, e a vida em Hebron permaneceu tensa durante os anos 80 e 90. Em 1993, líderes israelenses e palestinos reconheceram a legitimidade mútua pela primeira vez, assinando um acordo que visava a paz. A paz nunca se materializou. Porém, os acordos foram recebidos com terror e aumento dos assentamentos. O presidente da Organização para a Libertação da Palestina promovia secretamente a jihad, enquanto publicamente se aproximava dos israelenses. Enquanto ônibus e cafés explodiam ao seu redor, com o aumento da violência, muitos israelenses e palestinos se desiludiram. E as dezenas de milhares de israelenses que viviam na Cisjordânia estavam especialmente preocupados. O governo deles os arrancaria de suas casas para dar lugar a um Estado palestino? Se fizessem, teriam paz e sossego? Ou mais ataques? Mas um dos ataques mais chocantes não veio do Hamas ou da Jihad Islâmica. Veio de um judeu. Terroristas judeus começaram a árabes na Cisjordânia no verão de 1980, preocupados com o recente acordo de paz de Israel, Egito e Israel, com o governo israelense. Manterá assentamentos judeus no Sinai para viabilizar um acordo. Baruch Goldstein não iniciou como membro deste subterrâneo, mas sua devoção religiosa, há tempos, se transformara em uma visão apocalíptica dos judeus como guerreiros sagrados, libertando-se pela espada. Mas no dia a dia, ele era um médico que atendia os judeus de Kiryat Arba. Em 25 de fevereiro de 1994, Goldstein levantou-se cedo. Antes do amanhecer, ele fez um banho ritual e foi ao túmulo de seus ancestrais. Naquele ano, a festa judaica de Purim coincidiu com o feriado muçulmano do Ramadã, e a mesquita acima do túmulo estava lotada de fiéis para a oração da alvorada. E então, Baruch Goldstein levantou seu rifle automático e disparou várias rajadas contra 800 muçulmanos enquanto eles se curvavam em oração. O grito constante das sirenes de ambulância perfurou a manhã israelense enquanto corpo após corpo era removido da mesquita Ibrahim. O ataque ocorreu logo após o amanhecer, enquanto os fiéis oravam ajoelhados. De repente, o Dr. Baruch Goldstein, um colonizador judeu de Nova York, entrou sorrateiramente, bloqueou a única saída e abriu fogo. Foi um banho de sangue. 29 palestinos foram-se. Os tiros cessaram quando a multidão espancou Goldstein até a morte. A violência eclodiu na Cisjordânia durante protestos palestinos contra o massacre. Apesar disso, as conversas de paz prosseguiram com dificuldade. 3 anos depois, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina assinaram um acordo que continua válido atualmente. A Organização para a Libertação da Palestina controlaria 80% de Hebron, área agora conhecida como H1. As forças de defesa de Israel controlariam os 20% da cidade e arredores que abrigam o túmulo, além de milhares de judeus e dezenas de milhares de palestinos. Por 30 anos, os palestinos de H2 tiveram suas liberdades básicas severamente restringidas, parcialmente devido à violência após o massacre de Goldstein. O governo de Israel e os judeus de Hebron afirmam que as restrições são uma resposta à constante ameaça terrorista. E o terrorismo é um problema em Hebron, como Cip sabe bem. Meu pai foi morto em sua casa. Ele foi assassinado diante dos olhos da minha mãe. Ela disse: "Como vou ficar em casa quando foi isso que vi diante dos meus olhos? O que eu vou fazer agora?" Ela disse: "Por outro lado, se eu deixar Hebron, isso só vai motivar mais terroristas a matar judeus." Muitos palestinos afirmam que as restrições de segurança são apenas um pretexto para a apropriação de terras, visando tornar a vida dos palestinos tão difícil que eles simplesmente desistirão e partirão. Para nós precisamos das proteções. Não o contrário, eles são protegidos por armas e soldados. Nossas pessoas, elas precisam disso. Não dos soldados, dos colonos. Eu tenho um carro, eu tenho placas amarelas. Eu não posso dirigir aqui.
Se descobrirem que sou palestino, seria um problema. E você tem uma identificação azul. Exatamente, eu sou um residente israelense. Eu não posso entrar aqui com o meu carro porque sou árabe. Você menciona que mais de 35 mil palestinos residem naquela região. Entende o que quero dizer? Eles não podem se mudar com um carro, sabe, em outro lugar. Eles precisam levar tudo de casa para o antigo local, sabe, para fazer compras e tudo mais. E isso é todos os dias, às 8 da noite será fechado. E eles não podem dirigir seus carros. Não, ponto final, não podem. Os palestinos de Hebron relataram um cenário de assédio por judeus, economia abalada e constante sensação de opressão devido às restrições de movimento. Viver aqui é difícil, ainda mais que difícil. Nós ficamos frustrados com as coisas aqui, como os postos de controle. Meus filhos, meu marido são tratados injustamente. Eles foram detidos pelo exército e por 20 dias foram proibidos de atravessar. Somos proibidos de atravessar o posto de controle ou ir à mesquita. Diariamente ocorrem problemas no posto de controle. Curiosamente, os judeus de Hebron expressam um sentimento parecido. Apesar do exército estar lá para protegê-los, eles sabem que sua presença em Hebron depende de uma força militar bem financiada e fortemente armada que isola certas áreas para seu uso quase exclusivo, mantendo-os fora da maior parte de Hebron. Eles estão bem cientes de que sem essa proteção militar, sem essas restrições aos vizinhos, não haveria comunidade judaica em Hebron. E eles acreditam que essas restrições são essenciais. O exército entendeu que há uma grande tensão aqui e basicamente criou uma zona estéril onde o gueto judeu existia. É agora novamente um tipo de gueto judeu estéril, mas que permite que nossa comunidade viva aqui sem ser molestada e inofensiva. Infelizmente, o jihadismo está ao nosso redor. O ódio por Israel está ao nosso redor. Eu pego livros didáticos árabes que as crianças jogam no chão. E eu não leio e escrevo em árabe, mas eu tenho o Google Lens e agora a inteligência artificial. Eu traduzo essas coisas. Você não pode acreditar. Você não pode acreditar no ódio que está incutido na educação palestina. 2 mais 2 é igual a 4 judeus mortos. Isso é matemática. O terrorista que matou meu pai sob o acordo de Hebron, ele escapou apenas alguns metros para a autoridade palestina e eles não o prenderam. Ele realizou outro ataque e fugiu. E então outro ataque em Beersheba e lá ele foi pego. O juiz deu a ele 3 penas de prisão perpétua, dizendo que era desumano continuar tentando matar judeus. E então ele se levantou e disse: eu não sou desumano. Eu sou uma boa pessoa. Trabalhei para judeus. Eles confiaram em mim e me deram as chaves da casa deles. E ele falou sobre ouvir um sermão sobre o monte do templo. Ele decidiu que iria matar judeus. E foi isso que aconteceu em 1929. Os árabes que viviam aqui juntos com os judeus ouviram os sermões religiosos incitantes e vieram e mataram os judeus. Em Hebron, a história satura cada passo, cada edifício, cada interação. Não há passado aqui. Não há era. Parece que Abraão acabou de entregar suas 400 moedas. É como se os machados de 1929 ainda estivessem desmembrando corpos. As balas de 1994 ainda atingem a multidão. É como entrar na forma mais concentrada deste conflito. Intenso, amargo e inevitável. A maioria dos israelenses e palestinos parece incapaz de aceitar a narrativa do outro, a verdade do outro. Sim, aconteceu nos massacres, mas não contra os judeus. Nenhuma família judia foi ferida naquela época. Eles viviam e nasceram em Hebron. Nenhum deles foi ferido. Apenas os judeus chegaram aqui com outra ideologia e tentaram fazer isso. Foi isso que aconteceu com eles. Abu Hassan pode acreditar nisso, mas os judeus de língua árabe nativos foram os primeiros a serem mortos. E como dissemos, a comunidade de Hebron não era sionista. Não importava se eles eram sefarditas ou ashkenazim, se suas famílias viviam em Hebron há séculos ou se eram novatos na yeshiva. E não importava no que eles acreditavam. A multidão não indagava sobre o sionismo antes de derrubar alguém. Porém, essa narrativa é inconveniente. É mais fácil crer que o massacre de 1929 ocorreu por um motivo além do extremismo religioso cego. Por outro lado, alguns judeus acreditavam que Baruch Goldstein sabia de antemão sobre um massacre iminente. Ele desistiu de sua vida, sua esposa, seus filhos, porque sabia o que iria acontecer naquele dia na Marata Macpela.
Eles afirmaram que ele estava protegendo os judeus de Hebron, apesar de tê-lo feito de uma forma condenada pela maioria dos judeus. Mas não há absolutamente nenhuma evidência para essa crença. É uma história conveniente, não uma verdadeira. Alguns tratam Goldstein como herói, visitando até seu túmulo em peregrinação. O mais perturbador da situação não é que árabes foram mortos, mas sim que o Dr. Baruch Goldstein foi morto. Ele fez algo necessário apenas para mostrar ao mundo e ao povo judeu que não toleraremos este governo. Eu queria ter a coragem para fazer isso também. Essas pessoas acreditam em narrativas convenientes. Dizem que Goldstein era um santo, um médico que tratava todos com gentileza. Uma mulher gritou, Baruch Hatzedek. Baruch Hatzedek. Foi falado com um forte sotaque americano e significava Baruch, o santo. Desde seu serviço nas Forças de Defesa de Israel, Goldstein já se recusava a tratar não-judeus, incluindo soldados judeus que serviam ao seu lado. Eles justificam dizendo que Goldstein surtou após seu melhor amigo morrer em seus braços. Muitos israelenses e palestinos já presenciaram a morte de seus entes queridos. E eles não massacram inocentes. As pessoas acreditam nas histórias que confirmam suas próprias narrativas e crenças. Mas as narrativas que dominam a cidade estão repletas de inconsistências e meias-verdades inconvenientes. Então, o povo de Hebron está condenado? Há uma saída que permita aos dois povos viver dignamente, sem medo e raiva, na terra ancestral? Nós temos que vir da maneira que é nossa casa para ambos. Ou vivemos juntos ou podemos morrer juntos. Você sabe o que eu quero dizer? Não há outra maneira. Os ancestrais sepultados poderiam fornecer uma resposta? Os muçulmanos acreditam que ele é Abraão, ele é o profeta do todo, ou o pai de todo o profeta. Acreditam que ele é o pai de todos. E não se esqueça disso também, como o que é mais provado para você, que Abraão tem 2 filhos, tem Isaac e Ismael. E isso significa que judeus e muçulmanos são primos, certo? Certo. E eles são do mesmo lugar. Uma das maneiras que eu supero as tensões entre árabes e judeus, pode-se dizer que temos um pai em comum, um pai compartilhado. Nós temos algo em que podemos realmente concordar, compartilhar e amar. Caminhei pelas antigas ruas de Hebron, acompanhado por israelenses e palestinos, cada um ansioso para contar sua história. Mas outra presença invisível nos seguia, o espectro de todos os judeus e árabes mortos aqui pelas mãos uns dos outros. As pessoas de Hebron cresceram assombradas, não pelas figuras bíblicas que santificam este lugar, mas pelos lamentos de seus entes queridos assassinados. E quando você vive à sombra de seus mártires, você se torna bastante intransigente, tanto em sua visão do passado, quanto em suas esperanças para o futuro. Mas talvez haja outro caminho, que honre a história enquanto olha para o futuro. Não por acaso, o inovador acordo que normalizou as relações de Israel com alguns estados do Golfo é conhecido como Acordos de Abraão. O homem que nos colocou nesse curso de colisão também pode ser aquele que nos libertará. Somos todos filhos de Abraão. Todos nós somos igualmente válidos, importantes e amados. E enquanto reconhecermos isso uns dos outros, há esperança para Hebron e para toda a região.